Bom, esta é a nossa lição de número 13, a disciplina da comunhão, da confissão e da submissão. Vamos lá então para essa disciplina, ou para essas três disciplinas tão importantes nessa nossa jornada que não se encerra hoje, na verdade. Nossa jornada em busca de intimidade com o Todo-Poderoso não se encerra hoje. Mas esse trimestre desta lição, aliás, da nossa apostila Intimidade com o Todo-Poderoso, então hoje é a nossa última aula. Então hoje nós vamos para a aula número 13, a disciplina da comunhão, confissão e submissão. Na comunhão, nós nos engajamos nas atividades comuns de adoração, estudo, oração, celebração e serviço com outros discípulos. Ela pode envolver grandes grupos ou apenas umas poucas pessoas. Pessoas unidas podem conter mais de Deus e sustentar a força de sua presença de modo mais efetivo do que indivíduos isolados. O fogo de Deus queima mais alto quando a lenha é empilhada e cada uma sente a chama da outra. Então veja só, na verdade, na disciplina da comunhão, nós estamos falando desse privilégio que nós temos de desenvolver as outras disciplinas de engajamento, especialmente a disciplina da oração, da celebração, do serviço, com outros discípulos de Jesus. Nós temos que ter a nossa prática de oração individual, pessoal, claro que temos, mas nós não podemos deixar também de desenvolver comunhão com a igreja, com os membros da igreja, com outros discípulos de Jesus, nesses momentos tão preciosos que são os momentos da oração, da celebração e do serviço, assim como do estudo e da adoração. Então, quando a gente, por exemplo, está na igreja no momento de adoração, nós estamos desenvolvendo comunhão uns com os outros, e nessa comunhão nós estamos ligados, unidos diante da presença e do trono de Deus para lhe oferecer a nossa adoração congregacional. Então, a comunhão, ela tem vários desdobramentos, mas um deles, uma das suas principais razões de ser, é justamente o fato de nós desenvolvermos com os irmãos as nossas atividades culticas, as nossas atividades de oração, de celebração, de adoração, como já falei e como está aqui na nossa apostila. Então, por isso a gente sempre reclama e a gente sempre vai convocar a igreja para estar unida. O fogo de Deus, diz aqui o texto, queima mais alto quando a lenha é empilhada e cada uma sente a chama da outra. Ou seja, como é importante a gente congregar, como é importante a gente ter comunhão com os irmãos, porque justamente essa ideia de estarmos juntos vai fazer com que aquele irmão que está um pouco mais viçoso espiritualmente contribua para aquecer o coração daquele irmão que de repente está vivendo um momento um tanto quanto mais frio, digamos assim. E é lógico que aqueles que se distanciam dessa comunhão têm a tendência de esfriar, de enfraquecer, de perder, porque existem coisas que elas são reveladas e que elas acontecem ali, naquele momento precioso de comunhão dentro das nossas programações, dos nossos encontros. Os membros do corpo de Cristo devem estar em contato a fim de sustentarem-se uns aos outros. A redenção cristã não foi projetada para ser algo solitário. Embora cada indivíduo tenha um relacionamento único e direto com Deus, e Ele, e apenas Ele, seja o Senhor e juiz de cada um e de todos nós. No entanto, a vida exige certa conjunção regular e profunda com outros que a compartilham. Ela diminui grandemente quando falta comunhão. Então, essa redenção, esse preço pago pela nossa salvação,
nos coloca justamente numa posição de corpo de Cristo, que não deve ser vivido isoladamente, não deve ser desenvolvida isoladamente, até porque a conjunção de irmãos, a junção de pessoas com uma mesma fé, debaixo do comando de um mesmo Deus, serve para o discipulado mútuo, para o aconselhamento mútuo, para a confissão mútua, e ali para o sustento e fortalecimento e manutenção da fé e do serviço cristão que é desenvolvido pela igreja. Os diversos dons, olha só que coisa linda, os diversos dons ou graças do Espírito são distribuídos entre os membros individuais do corpo de Cristo, a igreja. A unidade do corpo funcionando corretamente é garantida pela reciprocidade de necessidades e ministérios. Não há se ou talvez, ou não faça se não quiser. É como as coisas de fato funcionam na nova vida. Ou seja, se der, talvez eu faça, faz se você quiser. Não tem essa desculpa, essa partícula aí da língua portuguesa que estabelece uma possibilidade, né? Esse talvez que isenta de compromisso. Quando você diz talvez eu vou, você está usando um subterfúgio para se desvincular de uma responsabilidade. Na obra de Deus, ou você é cristão e trabalha na obra de Deus e vive em comunhão com os irmãos, ou você não é. Não dá para desenvolver a sua vida cristã isoladamente. Pastor, então quer dizer que se eu não quiser mais ir para a igreja e não quiser mais fazer nada, eu vou perder a minha salvação? Bom, se você pensar em perder a salvação, é porque você nunca achou, porque ninguém perde aquilo que foi ministrado de fato pelo Senhor. Na verdade, nós estamos falando em salvação, estamos falando em desenvolver o corpo de Cristo e o caráter de Cristo aqui nesta terra. Então é muito importante que a gente entenda que essa unidade do corpo de Cristo, quando funcionando corretamente, vai fazer com que a igreja seja oxigenada pela presença do Espírito Santo, e aí a distribuição dos dons espirituais, dos talentos, da graça ministrada por Deus. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm um talento nato para trabalhar com crianças, outros já não gostam muito, não têm muita paciência para trabalhar com criança, já gostam mais de trabalhar com adultos, outros com jovens, outros ensinando, outros fazendo evangelismo, outro varrendo a igreja, arrumando a parte estrutural física da igreja. Na verdade, são talentos e dons que são ministrados, e aí o corpo de Cristo funciona numa dinâmica linda e maravilhosa, e aí é amalgamada, ligada, né, essa estrutura toda é ligada no amor de Deus, sustentada pela manifestação linda do Espírito Santo, que faz essa distribuição de dons a cada um segundo os propósitos do coração do Pai. Como diz lá 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Isso é comunhão. Isto é cooperação no reino, é isso que é o desejo e o propósito do coração de Deus para a sua igreja.
que ela vive em comunhão no serviço, na adoração, na oração, no evangelismo, em todos os aspectos de funcionamento da igreja. E ele então, quando percebe esse tipo de conjunção entre os irmãos, ele então traz e distribui os dons espirituais, as qualificações para usar cada um dentro da sua própria, no seu próprio raio de ação e segundo a sua própria vontade. Então, por causa dessa reciprocidade no corpo de Cristo, a comunhão é requerida para permitir a realização de um nível alegre e sustentado da vida em Cristo, normalmente impossível de ser alcançado pelo esforço individual, não importa quão vigoroso seja. Na comunhão, nós temos o ministério de todos os dons do Espírito para a igreja. Então veja só como é necessário. Deus não vai fazer de pegar uma só pessoa e dotá-la de todos os dons e dispensar todo mundo da igreja para fazer. Claro que não. É essa beleza, essa pluralidade na unidade que se torna belo. Então, pluralidade no sentido da utilidade de cada um, pluralidade no sentido da personalidade de cada um, pluralidade no sentido do chamado, do ministério, dos talentos, dos dons, do tempo, né, da forma de trabalhar, para formar uma unidade que é a igreja. Esta grande equipe, esse grande grupo que é chamado de corpo de Cristo. E aí, quando se trata de igreja local, nós vamos falar dessa estrutura eclesiológica, essa estrutura com uma dinâmica tão importante para a divulgação do reino de Deus, que são as igrejas locais. E aí, nesse momento, a gente sabe que precisa estar em comunhão. Então, essa foi só uma pincelada aqui na comunhão, e até porque a própria comunhão ela vai promover o ambiente para as demais disciplinas. Aqui eu entro, então, na disciplina da confissão. Deixa eu beber uma água. Confissão. Confissão é uma disciplina que funciona dentro da comunhão. Ela só consegue funcionar realmente com todas as suas dimensões mais essenciais se houver realmente esse ambiente de comunhão na igreja. Nela, permitimos que pessoas confiáveis conheçam nossas fraquezas mais profundas e nossas falhas. Isso nutre nossa fé na provisão de Deus para nossas necessidades por meio do seu povo, nosso senso de ser amado e nossa humildade diante de nossos irmãos. Assim, permitimos que alguns amigos em Cristo saibam quem somos na verdade, não retendo nada importante, mas procurando manter a máxima transparência. Deixamos de carregar o peso de esconder, fingir, que normalmente absorve uma quantidade espantosa de energia, e engajamos-nos mutuamente nas profundezas da alma. Então, a disciplina da confissão, a confissão, é esse desvelamento, é esse desvendamento de quem se é com pessoas confiáveis. Na verdade, é um discipulado mútuo que acontece quando a igreja está vivendo em comunhão, em unidade. Então, quando a igreja ora, busca a Deus, tem palavra, tem ensinamento e gera no meio desse povo comunhão e confiabilidade mútua, quando os irmãos confiam no pastor, quando os irmãos confiam no líder, naquele líder imediato, e conseguem rasgar o coração diante das outras pessoas, aí então nasce essa possibilidade da confissão. Confissão de pecados, é isso que queremos falar? Sim, é isso mesmo. Confissão dos pecados, confissão das falhas, confissão dos erros, confissão das fraquezas.
Então, quando você consegue, dentro desse ambiente de comunhão, desse ambiente de segurança, de confiabilidade, encontrar pessoas para quem você possa rasgar o coração e falar dos seus limites e das suas fraquezas, e pedir ajuda, e pedir orientação, e pedir que essa pessoa ou esse grupo de pessoas lhe proteja, lhe ajude, porque à medida que você anuncia para alguém confiável uma fraqueza, ali você está gerando compromisso, ali você está gerando responsabilidade. A igreja, no Novo Testamento, parece ter admitido que se um irmão tivesse alguma enfermidade ou estivesse passando por qualquer aflição, a situação poderia ser motivada por um pecado que separava a pessoa do pleno fluir da vida redentora. Assim, a epístola de Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Temos de aceitar o fato de que um pecado inconfesso é um tipo especial de julgo ou obstrução na realidade psicológica e física do cristão. A disciplina da confissão e do perdão remove este julgo. Ora, pessoas que vivem em pecado e vivem escondendo para debaixo do tapete os seus pecados, podem ter certeza de uma coisa: elas vão adoecendo, elas vão definhando espiritualmente, e por mais que disfarcem, e por mais que ao chegarem na igreja estampem uma pseudo-espiritualidade e se maqueiem, e quando conversam com os irmãos, falam de coisas espirituais, e falam de oração, e falam de vida com Deus, elas se tornam como pessoas doentes, mas vestidas para um baile. Elas estão doentes, adoecidas, maquiadas, mas por dentro estão falecendo. Então, quem carrega o seu pecado escondido, oculto, que não vem, não conversa, não confessa, não pede ajuda, uma hora vai ser surpreendido pelo seu próprio pecado, que pode destruir de maneira muito terrível a sua vida, a sua relação com Deus, que já está comprometida, lógico, mas muito mais comprometendo inclusive o seu serviço na obra de Deus e retardando o projeto de Deus para a sua vida. Então, essa ideia de confessar os pecados uns aos outros, que na verdade foi Tiago quem falou, e orar uns pelos outros. É claro que não é fácil falar do seu pecado para alguém, porque existe muito fofoqueiro por aí. Eu tenho batido isso constantemente na tecla na nossa comunidade. Tem gente que tem prazer em querer saber o pecado dos outros. Se preocupe com o seu pecado. Confesse o seu pecado. Então, essa ideia de procurar alguém para falar do seu pecado, ligue para alguém, para um pastor, para um líder, para uma pessoa confiável: eu queria falar de mim, eu estou passando por isso, aí é outra história. Agora, se essa outra pessoa que você confiou vai e fala para outra, aí é ela que está sendo influenciada, aí já é outra história. Então, criar esse ambiente de comunhão nos leva a essa disciplina que é a confissão. Agora, a confissão, eu já falei isso, também ajuda a evitar o pecado. Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Claro que confessar é o princípio básico que vai te dar essa segunda condição, que é abandonar. Não adianta você achar que você vai conseguir
por si só, sozinho, sem confessar, sem buscar ajuda. Confessa e a confissão te ajuda a abandonar, pois persistir num pecado dentro de um círculo íntimo de relacionamentos, sem mencionar, no caso, a comunhão no corpo transparente de Cristo, isso é insuportável. Eu fico imaginando aquelas pessoas que ficam escondendo seus pecados, mas continuam ali, vivendo como se nada tivesse acontecido. Como é difícil para elas dormirem à noite. Como é difícil para elas reclinarem suas cabeças sobre os travesseiros com toda essa culpa. Dizem que a confissão é boa para a alma, mas ruim para a reputação. E que uma má reputação torna a vida mais difícil em relação às pessoas mais próximas. Isso todos nós sabemos. No entanto, proximidade e confissão nos forçam a manter uma distância do mal. Nada oferece melhor suporte para o comportamento correto do que a verdade aberta. Imagine os casais em que a esposa não pode nem sequer olhar para a tela do celular do esposo, onde tudo está muito velado, onde ele acorda de madrugada e se ele perceber que a esposa está mexendo no celular dele, ele perde o sono, ele vai ter pesadelo, ele fica desesperado. Por quê? Porque tem conversas escondidas ali no WhatsApp, ali em algum tipo de aplicativo, tem sites acessados que não deveriam, escondidos da mulher. Então, nesse relacionamento, onde há comunhão, há confissão. E onde há confissão, há libertação do pecado. Quando há essa confissão, quando se chega e abre, olha, eu estou passando por um momento assim, preciso de ajuda. Aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer isso. A se liberar das suas culpas, não camuflando, maquiando, debaixo do tapete, escondendo, mas confessando. Ah, pastor, eu não confio em ninguém. Não confio em ninguém na igreja, né? Se você não confia nem no pastor da igreja, então eu vou logo dizer para você, olha, vá embora. Se você não confia no pastor, nesse pastor da sua igreja aí, mas eu estou falando porque tem gente da comunidade altar e gente que não é da comunidade altar. Se você não confia no pastor da igreja, saia, não fique se você não confia. Mas é porque... Não tem justificativa. Se você não acredita no seu pastor, se você não confia no seu pastor, não fique aí. Procure outro lugar onde você possa congregar, né? Porque eu acho que é mais honesto com você e é mais honesto também com a igreja. Estão entendendo? Então é necessário, e eu não estou dizendo que tem que ser confessado para o pastor. Claro que o pastor é talvez a pessoa mais recomendada para você procurar. Mas às vezes tem alguém idôneo na igreja que você pode procurar conversar. E se ela for uma pessoa realmente idônea, que consiga amparar você e dizer, olha, disso aqui eu não dou conta, seria bom você conversar com o pastor. Se ela for idônea, ela vai fazer isso. Se ela não for idônea, ela vai te ouvir e vai falar mal de você para os outros também. Abrir a alma para um amigo cristão maduro ou um ministro qualificado capacita essa pessoa a orar por problemas específicos e fazer coisas que podem ser úteis à redenção daquele que está confessando. Quando você se sente acolhido por alguém com maturidade espiritual, que te recebe, que ouve a tua confissão, que não te condena, que não carimba na tua testa um carimbo de fracassado, mas sim que te exorta, sim, porque tem que exortar, que te orienta, que ora e diz, eu vou ficar orando por você, vou te acompanhar, vamos seguir juntos. Isso vai redundar, com certeza, em uma renovação de vida, num fortalecimento espiritual. Somente a confissão torna possível a comunhão profunda. E a falta dela explica muito da superficialidade encontrada nas igrejas. O que torna a confissão suportável é a comunhão.
há uma reciprocidade essencial entre as duas disciplinas. A comunhão propicia a confissão e a confissão mantém a comunhão. A comunhão abre a confiabilidade, a comunhão torna o ambiente seguro e a confissão sustenta a comunhão. Porque aí não há nada escondido, não há nada camuflado, não há sentimentos ali distorcidos, mas engolidos a seco. Não dá para ter amizades quando a gente tem que pisar em ovos uns com os outros. É preciso, alguém diz que o verdadeiro amigo é aquele com quem nós podemos pensar alto, que pode ouvir os nossos pensamentos. Não é simples, não é fácil, não é algo que se consiga ali em qualquer esquina, não. Onde há confissão dentro de uma comunidade, a restituição não pode ser omitida e também serve como uma poderosa disciplina. É difícil não retificar os erros, uma vez que são confessados e conhecidos. É evidente que nem todo pecado exige restituição. Contudo, é inconcebível que eu sinceramente confesse a meu irmão que roubei sua carteira, ou manchei sua reputação e depois siga alegremente meu caminho, sem tentar fazer alguma coisa em relação ao que foi perdido. Em geral, nossa integridade inata, uma força dentro de nossa personalidade, exige restituição. Frequentemente não é uma experiência muito agradável, mas de fato fortalece nossa vontade de fazer a coisa certa. E aqui nesse aspecto é a restituição de quem foi ofendido pelo meu pecado. Então, se eu tenho o costume de pedir coisas emprestadas e não devolvo, aí Deus fala comigo. Deus ministra ao meu coração. E eu digo, estou errado, estou em pecado. E eu pedi o livro, pedi um caderno, pedi uma caneta, pedi dinheiro, pedi não sei o quê, e eu não paguei, eu tenho que ir lá atrás. Eu tenho que pedir perdão e restituir. Ah, mas eu perdi o livro. Vai comprar outro e devolve. Tem coisas que tem que restituir. Por exemplo, você falou mal de um irmão e a reputação desse irmão foi manchada, foi maculada por conta daquilo que você falou. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir a ele pedir perdão e, se for o caso, ir em público dizer que você fez a coisa errada, que não era exatamente aquilo, e tentar restituir a dignidade daquele irmão. É assim, tem coisas que não tem meio termo, que realmente é radical, a não ser que você continue querendo viver a sua vida de cinismo, a não ser que você queira continuar vivendo sua vida de cristão meia boca, de cristão Nutella, de religioso, né, que está todo engomadinho indo para a igreja, todo arrumadinho, todo bonitinho, que levanta a mão, mas por dentro está todo estragado, né? Arrota a santidade, mas dentro da alma está todo estragado, todo azedado, cheio de culpas, de pecado. Não dá, você pode até enganar as pessoas, mas a Deus com certeza não vai enganar. A confissão é uma das disciplinas mais... Está doendo, irmãos? Está doendo, essa aí é pesada. A confissão é uma das disciplinas mais poderosas para a vida espiritual. No entanto, com facilidade pode haver abusos. E o seu uso efetivo requer considerável experiência e maturidade, tanto por parte do indivíduo envolvido, como da liderança do grupo. O que nos leva, então, à última disciplina, que a gente já vai chegar. Então, a confissão, ela é muito poderosa para a vida espiritual da igreja, ela é muito grandiosa, ela é muito... ela é essencial para a vida da igreja. E eu preciso, como pastor, como líder da igreja, ter essa dimensão. Como líder da igreja, eu preciso promover isso e eu preciso, então, realmente ter sabedoria para conduzir nesse ambiente de comunhão, o ambiente também para a confissão.
que vai gerar essa próxima disciplina que está aí para vocês, a submissão. A submissão é o mais alto nível de comunhão. Envolve humildade, completa honestidade, transparência e, às vezes, confissão e restituição. É sustentado pela disciplina da submissão. Então, esse alto nível de comunhão se sustenta pela submissão. O livro de Hebreus 13:17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Em 1 Pedro 5, 2 e 3 diz: os mais antigos no caminho são instruídos a pastorear o rebanho de Deus, não como obrigação nem como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, queridos, aquelas pessoas que já atingiram uma certa maturidade espiritual, que já têm mais tempo de vida com Deus, que já leram a Bíblia mais vezes do que os mais novos, eles estão aptos, mesmo que não de direito, no sentido de ter uma nomenclatura de pastor, mas de alguma forma eles são conselheiros e pastores. Agora, os pastores da igreja, nós não estamos falando aqui de uma submissão sem inteligência, de uma submissão cega, mas o rebanho precisa se submeter ao pastor da igreja. Não tem como. A comunidade altar existe como um rebanho de pessoas que estão debaixo da autoridade do pastor da igreja. Então você tem hoje, a comunidade altar, ela funciona da seguinte forma: ela tem o seu pastor, pastor Ivaldo Costa. Sou auxiliado pela minha esposa, a pastora Joelma, que pastoreia junto comigo os demais pastores e a igreja. E nós temos nos auxiliando os pastores, que me ajudam a pastorear, a mim e a minha esposa, a pastorear o restante dos rebanhos, do rebanho. No meio disso nós temos os líderes, nós temos a diaconia, nós temos o líder de jovens, o líder das crianças, o diaconato de um modo geral. Nós temos essas pessoas que auxiliam essa equipe pastoral a auxiliar o pastor presidente da igreja a pastorear a igreja. É assim que funciona. E tem que haver respeito e tem que haver submissão. Então, se você não quer submeter-se ao cajado, ao pastorado de nós pastores, não tem problema. Claro que eu não jogo ninguém fora, não quero que ninguém vá embora da igreja, pelo contrário, nós queremos que as pessoas estejam ali conosco. Mas se é difícil para você submeter, então talvez você esteja no lugar errado. Então, os mais novos são instruídos a se submeterem a essa gentil liderança, e todos são mantidos juntos como uma comunidade em submissão mútua, no trato de uns com os outros, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5:5 e Efésios 5:21. Então, esse é o princípio. Se isso funcionar fluidamente, fica lindo, irmão. Os mais velhos orientando, aconselhando, ajudando os mais novos, orientando: olha, conversa com o pastor, converse com o seu líder, e não entrar na fofoca também junto com os outros. Não entrar, porque tem gente também, já é mais velho, mas tem velho fofoqueiro também, né? Mas tem mais tempo na igreja. Mas tem gente que tem muito tempo na igreja e continua sendo fofoqueiro, continua sendo carnal. Mas a gente trabalha para que a igreja seja amadurecida, edificada e seja uma bênção. Então a ordem nessa comunidade redimida não é uma questão de hierarquia, essa hierarquia férrea, na qual almas indispostas são esmagadas, são massacradas. Ao contrário, ela funciona no poder da verdade
e da misericórdia que habita nas personalidades maduras, sendo a expressão do reino que não é deste mundo, como diz João 18,36. De outra forma, a igreja adotaria o modelo de um governo puramente humano. Infelizmente, vemos isso acontecendo em tentativas equivocadas de algumas comunidades cristãs. O caminho de Jesus não conhece a submissão fora do contexto da submissão mútua de todos para com todos. Então a gente sabe que existem igrejas que o pastor se utiliza da ameaça, do medo, da pseudo-revelação para tentar conduzir as pessoas numa submissão cega. O meu princípio é ensinar a igreja a tornar-se madura, é ensinar a igreja a tornar-se equilibrada, a sim pensar com o pastor, a orar junto, a questionar também de maneira respeitosa e inteligente para criar uma tessitura espiritual, para criar um calo espiritual, para enfrentar as demandas e as afrontas que vêm do inferno contra essa igreja. Então isso aqui é muito comum se ver hoje, autoritarismo dentro da igreja, imposição de maneira muito cruel, de modo que pessoas são subjugadas, na verdade, são subjugadas até com seus dinheiros, com seu dinheiro, com as suas finanças, são levadas, o pastor vive o tempo todo massacrando, sugando os irmãos, não presta conta, a igreja não tem prestação de contas, o pastor ele vive totalmente como o senhor de todos os senhores, ele ocupa um lugar que não é dele, porque esse lugar é do Senhor. Mas numa igreja onde essa comunidade ela funciona no poder da verdade e da misericórdia, funciona debaixo da graça e da unção do Espírito Santo, essa submissão ela oxigena a igreja e ela transforma a igreja numa igreja operosa, numa igreja frutífera. A submissão é um pedido de socorro àqueles reconhecidos como capazes de ajudar por causa de sua profunda experiência e semelhança com Cristo, porque realmente são anciãos no caminho. Na submissão, nós nos engajamos na experiência daqueles em nosso convívio que são qualificados para orientar nossos esforços para o crescimento e que assim acrescentam o peso de sua sábia autoridade ao nosso espírito disposto, ajudando-nos a fazer as coisas que gostaríamos de fazer e a nos guardar daquilo que não queremos fazer. Eles supervisionam a ordem piedosa em nossa alma. Então, esse a quem você se submete é um supervisor da sua alma, é o que vai te ajudar. Então, é um peso para aqueles que lideram? Eu estou falando desde do pastor da igreja, os seus auxiliares, os líderes, até o discipulador mais recente dentro da igreja. É um peso de responsabilidade em tentar ajudar e supervisionar a alma dos outros, no sentido de essa supervisão não é bisbilhotar, não é prescrutar para saber segredos que ele não quer compartilhar, mas é uma ajuda, mas é um olhar mais profundo para ajudar aquele que precisa enxergar muitas vezes as suas próprias deficiências. Essas pessoas sábias em quem podemos confiar não olham para si mesmas como líderes. O exemplo que elas dão e ao qual nos submetemos é o de sua própria submissão e da disposição delas em servir as pessoas. Então, líder que quer ser servido precisa também servir. Este é o aspecto da verdadeira liderança, não é o domínio, conforme prevalece na sociedade secular em algumas igrejas, onde aqueles que estão no controle não conhecem como é verdadeiramente bendita esta livre ordem que se encontra nas beatitudes.
Este é o recomeço, aliás, perdão, este é o começo do reino, cortado sem auxílio de mãos, Daniel 2,34. Esse reino, no tempo oportuno, encherá a terra e transformará os reinos deste mundo no reino de nosso Deus e do seu Criador. Mas quando a gente confia e essa liderança está em comunhão com Deus, é o que você precisa olhar para o seu líder. Olhe para o seu líder e você, líder, seja exemplo para os seus liderados, para que quando olhem, tenham prazer em submeter-se ao seu comando, ao seu pastoreio, ao governo de suas mãos, porque você está debaixo do governo de Deus. Então, por exemplo, o líder do grupo de louvor, que não se submete ao pastor da igreja, ele não pode exigir que os ministros de louvor se submetam a ele. O líder de jovens, que não se submete ao pastor, não pode se arrogar ao direito de reclamar porque os seus liderados não estão se submetendo a eles. Aprenda a submeter. Nem tudo aquilo que você traz para o pastor da igreja vai ser feito e você vai ser aplaudido. Submeta-se com amor, porque tudo que todos nós líderes e pastores queremos é ver a igreja frutificar, florescer e ser abençoada. Bom, chegando já aqui para o caminho do fim deste trimestre, trago essas perguntas aqui, aliás, essa pergunta. Essas disciplinas são adequadas? Estas então são algumas das principais disciplinas para a vida espiritual. Tem só elas? Não, tem muitas outras. Como indicamos, há muitas outras atividades que na situação certa e para a pessoa certa poderiam ser consideradas como disciplinas espirituais no sentido mais estrito estabelecido no capítulo anterior. A caminhada com Cristo permite e desafia a criatividade individual e a atitude experimental nesta questão. O alcance ou a extensão das disciplinas é em grande parte determinado pela nossa própria tendência ao pecado, que deve ser resistida, bem como pelas possíveis oportunidades de serviço amoroso a Deus e ao próximo que se oferecem para criaturas como nós. Tem outras. Nessa nossa jornada de vida com Deus, de busca, de intimidade com o Todo-Poderoso, nós saímos, eu acredito que muitos já saíram da margem e já caminharam um pouco mais. A disciplina central em nossa vida será determinada pelos principais pecados que nos seduzem ou ameaçam no dia a dia. Ou seja, aquela disciplina que vai se transformar na tua disciplina central é aquela que mais te ajuda nas tuas tendências pecaminosas. Então, aquela disciplina que você vai considerar como sendo a sua base central, ela vai estar sempre em contraponto à tua maior necessidade no sentido das tuas tendências de falhas, defeitos e pecados. Arrogância, inveja, ira, preguiça, avareza, gula, cobiça, os 7 pecados capitais da história teológica e literária e muitos outros não são fantasmas ou piadas, mas duras realidades cujos efeitos nocivos podem ser vistos a toda hora. Se você é glutão, vai para a disciplina do jejum. Se você é falador, vai para a disciplina do silêncio. Se você é todo desorganizado e não tem tempo para orar, para buscar a Deus, vá para a disciplina da simplicidade. Se você é daqueles que não consegue ficar sozinho, que está o tempo todo cercado de gente, vá para a disciplina da solitude. Enfim, dá uma lida novamente na apostila e veja qual é a disciplina central da sua vida. Conclusão. Desde a primeira lição até agora, estamos numa jornada de desafios e descobertas. Como se mencionou no início, coisas profundas são desafiadoras e desvendadoras. Gastamos apenas algumas páginas apresentando os traços gerais de decisões acompanhadas de disciplinas que nos podem levar para um relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Todo-Poderoso. Se elas forem levadas a sério, praticadas com persistência
estou convencido de que propiciarão uma profunda diferença em nossa vida espiritual. Sem elas, entretanto, a superficialidade continuará a ser a característica da nossa vida. Eu não tenho como saber no coração de quem algum dia estas palavras vão cair ou se caíram no coração de todo mundo. Quem terá sua vida redirecionada por influência delas. Estas coisas estão nas mãos de Deus e debaixo do seu cuidado. Portanto, deixo tudo isso com Ele. Pela sua graça, Ele fará com que estas palavras cheguem a algumas vidas que genuinamente estejam sentindo fome e sede de justiça. Eu não tenho a mínima ideia quanto a quem essas pessoas possam ser. Ele diz, mas de uma coisa eu tenho certeza. Alguns dentre os que lerem, e eu vou falar agora com vocês, alguns dentre os que estudaram nesta jornada, despertarão para o fato de que é tempo de pôr os pés nos freios e mandar embora a desordem. Disciplina. Simplicidade. É hora de parar de observar e se aquietar. Silêncio, solitude. Aprender. Ficar a sós, identificar o que está escondendo o perfeito caminho do Pai. E para você, em especial, eu concluo com as afetuosas palavras de um homem que foi o modelo destas coisas na sua vida terrena. Sendo um líder, tinha um coração de servo e agora está gozando um relacionamento face a face, profundo, com o seu Senhor, nas eternas glórias do céu. A pausa e a corrida cantam uma canção a dois. Aquieta-te e saberás. Em cada vida há uma pausa que é melhor que a corrida para a frente, melhor que um trabalho braçal ou que a obra mais importante, e ficar quieto diante da soberana vontade. Há uma corrida que é melhor do que um ardente discurso, melhor que suspirar ou no deserto chorar. E quieto, estar diante da soberana vontade. A pausa e a corrida cantam uma canção a dois, em uníssono, bem suave durante todo o tempo. Ó alma humana, o plano da obra de Deus prossegue e não precisa de ajuda do homem. Fica quieto e verás. Aquieta-te e saberás. Você pode aplaudir aí o nosso Deus? Acho que é hora de a gente aplaudir a Ele aí. Pode aplaudir aí. Ó. Então, queridos, maravilha. Missão cumprida. Missão cumprida. 13 lições, um trimestre. A minha parte como mestre foi ensinada, foi feita. A minha parte como aluno, eu tenho que fazer sem essas câmeras. Eu tenho que fazer na minha comunhão com Deus, na minha vida com Ele. Mas, amados e queridos, o meu maior desejo, o meu maior sonho e o resultado mais justificável dessa empreitada desses 3 meses com essas lições é olhar para você e ver que alguma coisa aconteceu na sua vida. E ver que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. E poder ouvir testemunhos dizendo, eu não sou mais o mesmo. Porque devo dizer a vocês que começa em mim, eu não sou mais o mesmo. Deus tem tratado profundo e poderosamente com a minha vida. Tem gerado no meu coração um coração mais desejoso de sua presença, mais desejoso de sua graça, mais desejoso de servi-lo, de buscar a sua presença. E que essa seja também a manifestação dele na sua vida e na vida de sua família.